A maior novidade de todas é nessa área de situações que podem gerar estados psicóticos é um tipo de neuromodulação chamado REAC terapia, que tem um protocolo hoje específico que tem mostrado bastante resultados na bipolaridade. O que é a bipolaridade, né? Como o termo propriamente diz, né? Na época de Freud era chamado de transtorno maníaco-depressivo. É um transtorno onde você varia muito o seu humor. A faixa de humor está aqui entre a parte mais baixa, vamos dizer, de tristeza profunda, depressão. Você passa pela faixa da normalidade, você vem com a hipomania e o estado de mania, que é um estado psicótico, onde você rompe e você começa a misturar a fantasia com a realidade. Na bipolaridade, principalmente nos estágios de hipomania e de processo psicótico mesmo, da mania propriamente dita, onde o sujeito está completamente desconectado e misturando fantasia com realidade, existe um protocolo da REAC terapia que é muito promissor, está mostrando bastante resultado. Eu já trabalho com REAC terapia e com neuronavegação e tenho visto, né? Essa semana, por exemplo, passei pelo momento de extrema felicidade, resgatando exatamente uma paciente que já teve outros episódios maníacos e a gente conseguiu, dessa vez, com muito mais velocidade, tirá-la desse quadro aí e a família está super feliz. Então, em termos dos aspectos psicóticos, a REAC terapia com esse novo protocolo, ele é bastante promissor. Deixando bem claro aqui, Braulino Peixoto vai dar uma explanada novamente no que ele falou, que todos nós, eu, você, ele, temos emoções. Somos seres vivos, temos emoções. Quando ele fala da bipolaridade, são casos extremos. Porque tem dia que a gente é patológico, a gente acorda meio triste. Esse senso comum de dizer, você é meio bipolar. Não. Hoje você tá alegre, não, mais tarde normal você tá do ser humano, de né? cara fechada. Não, isso não é a bipolaridade patológica. Isso é muito bem lembrado. É bem lembrado, porque tudo bem que o consultório vai bombar. O telefone não vai parar, mas aí são casos extremos, não é o propósito. O propósito é trabalhar em cima do diagnóstico mesmo de uma pessoa que é bipolar. Ou seja, a pessoa está num estado de extrema depressão ali e do nada, horas depois ela já está toda eufórica também ao extremo. Então, são comportamentos que devem ser analisados. A produção vai colocar aqui justamente o que você falou, que é o protocolo que você vem falando da questão da bipolaridade. Sim, é isso aí, vai lá. Isso são duas técnicas do mesmo aparelho. A REAC terapia é um aparelho que libera uma rádio frequência, né? E ela é pouquíssimo invasiva, é a neuromodulação menos invasiva que a gente tem hoje no mercado. Esse primeiro protocolo é um protocolo de estímulos com agulha de ouro, que libera uma descarga, um campo eletromagnético, por assim dizer, em 7 pontos da orelha, que vai estimular 7 pontos diferentes do cérebro. E esses 7 pontos do cérebro, ele também autorregula 7 espaços pelo seu corpo. Então ele é muito interessante e ele é um protocolo que consegue trabalhar muitas regiões mais superficiais do córtex, né? Da região ali cerebral, por assim dizer, do encéfalo. Que louco, Luiz. E o mais interessante de tudo, a REAC terapia ela não é como a TDCS, que passa uma corrente contínua e vai estimulando o cérebro. É como se ela entregasse um gás ali para o seu corpo e o cérebro se autorregula sozinho. Ele decide onde ele vai usar esse processo de autorregulação e como ele vai fazer. Olha que interessante. Algumas pessoas dizem assim, quando você fala de REAC terapia parece milagre. Na época que eu comecei a estudar, eu também tinha essa sensação e por isso a neuronavegação foi tão importante, porque eu fui olhando, estudando e avaliando e fazendo exames antes e depois e o processo de mudança é muito interessante. E aí a pessoa também tem alta durante um período? Sim. Inclusive na REAC terapia você faz um ciclo de 18 sessões, você não pode repetir em menos de 90 dias, você tem que esperar aquilo. Eu nunca vi casos, por mais crônico que seja, de pessoas que precisaram fazer REAC terapia 4 vezes no ano, para você ter noção. O ciclo, né, das 18 sessões. Pessoas, por exemplo, eu tenho vários pacientes aqui em São Paulo que vão fazer REAC terapia comigo para melhorar a performance. Faz 1 vez por ano, no máximo 2. Aquele sujeito que está engajado em coisas muito velozes, né? É o executivo de altíssima velocidade que tem que tomar as decisões muito sérias e que no final de semana o cara faz triatlon, por exemplo, né? Então, faz 2 vezes por ano esse ciclo. Mas já é suficiente. Esse caso aí
é muito legal você estar levantando, porque a gente fala que nossa composição corporal num todo, fisiologicamente falando, é química. Sim. São elementos químicos. Então, falta serotonina, dopamina, que nem falou, reação rápida, estímulos de resposta e etc. Motora, resposta cognitiva, enfim. Quando você traz isso, você briga diretamente com a empresa farmacológica. Você faz com que a pessoa se regenere, ou seja, você trabalha uma performance do cérebro e automaticamente a pessoa tem alta depois de algumas sessões e vida normal, algumas chegam a suspender as medicações e tá tudo certo. Sim, acontece. O primeiro objetivo é diminuir a sobrecarga medicamentosa, né? Tem pacientes, não é raro, pacientes que fazem uso de verdadeiros coquetéis. E esse movimento já é um movimento da comunidade médica, isso não nasce. Obviamente tem uma contribuição muito grande nas trocas científicas entre a neuropsicologia, a medicina, a neurologia e a psiquiatria. Mas para você ter ideia, a Universidade de Harvard recentemente decidiu proteger e bloquear todo e qualquer acesso da indústria farmacêutica a uma turma específica ao longo dos 6 anos de formação como médicos. Resultado dessa pesquisa, a conduta dessas pessoas de prescrever medicamentos e de como ela age com o paciente é completamente diferente. Né? Então a gente sabe que a indústria farmacêutica ela cria uma lógica de abordagem e de relacionamento com a comunidade médica que hoje é questionável, isso é um fato. Né? E aí a neuropsicologia, a neurociência chega trazendo novas alternativas, né? Alternativas de autorregulação do cérebro, do corpo como um todo, que não necessariamente esteja completamente baseado em uma modulação química. Qual é a proposta da neuromodulação? É você trazer autorregulação para o corpo com soros elétricos, com remédios que não são químicas, são abordagens de autorregulação. Porque da mesma maneira que você pensa em todo o seu sistema metabólico, de liberação de dopamina, serotonina, de hormônios, além dos neurotransmissores, você precisa lembrar que antes de tudo isso, e aliás, para tudo isso funcionar, você tem que ter uma circuitaria elétrica que sai do seu cérebro e vai comandando cada detalhe. Eu estou olhando para você aqui agora, Reinaldo, e vou falar da posição do seu pé. Você não precisa olhar para o seu pé, você já sabe como ele está. Quem permitiu você sentir isso? A sua circuitaria elétrica que está íntegra, em milésimos de segundos. Na verdade, em exatos 300 milissegundos, que é quando você desperta um estado de consciência. Você gasta 300 milissegundos pela circuitaria elétrica para chegar em qualquer área de percepção do seu corpo. Caramba! 300 milissegundos, é a terça parte de 1 segundo. Nossa! Por exemplo, se eu te falar agora que tu acabou de colocar tua mão aqui. Já tira a sua reação. Você nem terminou, já sabe. Exatamente. É muito rápido. E aqui você falou da agulha de ouro e aquele, parecendo um macacão ali ali é interessantíssimo. Ali é uma sonda. Tá. Essa sonda, ela embaixo dela é um neoprene, que parece ser bastante simples, mas ali embaixo você tem uma superfície de prata pura, então você usa o ouro na agulha como condução, aqui você usa prata pura. Isso aqui, esse branquinho aí, esse chip é um nanochip com nanotecnologia, onde ele é programado, quando acaba as 18 sessões, ele se autodestrói. Então, cada sonda dessa é importada diretamente da Itália para cada paciente. Você não consegue repetir esse ciclo com outro paciente. Então, é uma sonda descartável que tem um mecanismo de segurança que faz com que ela seja descartável de fato. Por que isso? Porque quando você gera, ela é toda planejada para gerar esse ciclo das 18 sessões e o poder de entrega dela está limitado a isso. Então, se você repetir em outro paciente, você não vai estar entregando o estímulo correto. E por que ela é colocada nas costas e por aí vai? Ela está posicionada exatamente na medula, então você consegue subir estímulos elétricos e uma ativação para autorregulação em áreas muito profundas do cérebro. Áreas que pegam o nosso cérebro reptiliano, aquele que está ligado, por exemplo, para instintos, né? É de lá, por exemplo, que vem o medo em exagero. Então esse protocolo, por exemplo, ele é muito eficiente para lidar com fobias, para lidar com pânico, para lidar
com situações que estão desregulando e colocando o sujeito em um padrão disfuncional a partir de processos instintivos, né? A crise generalizada de ansiedade, o próprio fator da bipolaridade, ele traz muitas condições instintivas ali que o indivíduo se comporta de maneira muito assim animalesca, muito grotesca. Então esse protocolo ajuda muito em autorregular essas condições. Ou seja, o fator externo polui muito o cérebro e a pessoa começa a entrar nessas paranoia de se autoproteger. O cérebro, ele quer proteger o seu corpo num todo de sobrevivência. E aí a pessoa começa a ficar muito neurótica nessas questões, vamos dizer dessa forma. Sim. E aí tem que caminhar para essa tecnologia ao seu favor para melhorar o seu comportamento. Dentro disso, você falou até 18 sessões. Não é até. O protocolo de reacterapia, passou-se anos estudando quantas sessões teria o efeito terapêutico ideal. Não pode ser 17, não pode ser 20 sessões. Cada ciclo são 18 sessões cravadas. Pode-se fazer até 4 no mesmo dia, com intervalo de 1 em 1 hora. Onde nesse intervalo o paciente não precisa fazer jejum para nada. Por exemplo, se ele for para a academia e fazer uma atividade cardio, ele está potencializando o efeito da neuromodulação. Tá, e aí essa questão, só para deixar bem claro para o público de casa, não sente dor? Não tem nenhuma. Você não tem sensação de desconforto algum. A reacterapia é a neuromodulação menos invasiva de todas. Vai para casa, consegue dormir tranquilo, vida normal. Sim. Como tivesse feito. O que pode acontecer, como ele trabalha com o processo de autorregulação, vamos dizer que você decida fazer, não precisa ser assim, mas vamos dizer que o protocolo seja de segunda a sexta, você vai fazer 4 sessões no primeiro dia e no último você vai fazer 2, vai fechar às 18. 5 dias, 4 de 4 e no último dia as 2 últimas sessões. Lá para quarta-feira você vai ter a sensação que sua cabeça está no meio de uma faxina. Você me convida para comer uma feijoada na sua casa no sábado à tarde. Sei lá, marcamos para 4 da tarde. Eu chego lá meio-dia e foi o dia que a faxineira tá lá para limpar a casa. Aí eu chego, a cadeira está em cima da mesa, o chão está molhado e por aí vai. A neuromodulação ela pode ser interpretada como um processo de uma faxina no cérebro. Então, se você está no meio do processo, você pode se sentir bagunçado de um certo modo. Perceber que sua cabeça está um pouco bagunçada. É uma sensação diferente que às vezes não tem nem palavras para explicar a sensação. É algo meio indizível, mas se for para aproximar de que ideia seria essa espécie de bagunça. Aí vai chegando no penúltimo dia, no último dia, você vai começando a sentir uma clareza do processo. A arquitetura do sono é uma das primeiras coisas a se organizar. E o mais interessante na reacterapia é que esses estímulos eles vão estabilizar os efeitos 100% de poder de entrega até 15 dias depois que você terminou a técnica. E aí ele mantém um voo de cruzeiro, uma estabilidade. Pensando em continuidade e durabilidade desses estímulos, 3 coisas precisam estar sob o seu domínio, que atrapalha completamente a performance cerebral. Como você se alimenta, como você dorme, e como você movimenta o seu corpo. Isso é a base estruturada. Então, uma pessoa que faz reacterapia e não quer mudar o estilo de vida, é a proposta que os remédios fazem. Você não quer parar de tomar café, mas você não está conseguindo dormir e precisa dormir de algum modo. Vá lá e tome seu benzodiazepínico. Fazer o quê? Aí apaga, desliga. Exatamente. Só que a longo prazo, que custo isso vai ter para você? Então, assim... Chega. A neuromodulação integrativa, ela vai na causa e pensa em transformações que, acima de tudo, quando você neuronavega aquele cérebro, a função principal é entregar o manual de funcionamento do cérebro daquele indivíduo. Porque você tem uma informação privilegiada. Poxa, eu não sabia que eu era hipersensível a uma oleaginose. Eu não sabia que eu era hipersensível à cafeína. Eu não sabia que me fazia tão mal o meu próprio trabalho, que eu achava que gostava, mas eu tinha um sonho guardado de ter outra profissão e descobri agora que isso. Então, vou fazer uma transição de carreira. É uma revelação.
Entende? Para o neuropsicólogo, algumas ferramentas ficam mais associadas, como, por exemplo, você pode ser neuropsicólogo, mas você é psicoterapeuta também, você pode ser hipnoterapeuta e por aí vai. Então, assim, por exemplo, eu sou muito convidado, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, para neuronavegar fenômenos que os sujeitos vivenciam. Por exemplo, o sujeito é coach e tem uma técnica que ele acredita que faz uma mobilização cerebral importante. Aí ele vai lá, seleciona uma turma de 30 pessoas e eu mapeio todas as 30, fazendo o antes e o depois da intervenção com ele. E eu sempre digo, a ferramenta é objetiva, ela é matemática. Não vai ter distorção aqui, o que vai ser revelado é o que, de fato, a sua técnica entrega ou não. Por exemplo, você pode neuronavegar e ver a reação de uma pessoa ao receber uma notícia muito importante. Imagine você neuronavegar a cabecinha de uma mãe que está grávida ao descobrir o sexo do seu próprio filho. Outro dia eu recebi esse desafio. Uma mamãe disse, olha, eu quero neuronavegar na hora da revelação do sexo do meu filho. E aí você vê os estímulos ali. Aí você vê o processo acontecer. E aí você a já sabe mudança de atividade elétrica, exato. Você pode rastrear tudo, né? Você pode rastrear, sei lá, reações, por exemplo, o Thompson, né? O Dr. Thompson, ele é um canadense que ele estudou muito a atividade elétrica cerebral. Ele estava neuronavegando ali, fazendo um exame, e aí de repente a atividade elétrica baixava muito, ficava irritada. Ele olhava para o paciente e dizia, o que é que você pensou de negativo agora? Porque a atividade muda.